E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós estamos aqui com o tema 2, tá? Do módulo 2. Esse tema 2 está relacionado aí ao reino Animalia. A gente falou anteriormente lá no tema 1, a gente falou do reino planta, né? Dos vegetais, tá certo? E agora a gente vai falar dos animais, propriamente ditos. Animais, que é o grupo do qual nós fazemos parte, tá? Nós somos animais, nós pertencemos aí ao grupo dos primatas, ou seja, dos macacos. Então, o ser humano, ele seria ali chamado também como um grande macaco também, correto? Então, olha só, há quase 1,4 milhão de espécies de animais classificados aí em 35 filos, tá? São 35 filos de animais. Ah, não lembro o que é filo. Esquenta a cabeça não, jovem, tá lá no módulo 1, tá certo? Tá lá no módulo 1, onde a gente explicou ali todo o processo de classificação, reino, filo, classe, ordem e tal. Tranquilo? Então, os animais, eles estão dentro aí do reino Animalia, correto? E existem 35 filos que agrupam as diferentes espécies, tá? Aqui, a gente vai estudar apenas 9 filos, tá? Quais são esses filos? Filo porífera, que são os animais mais simples, os poríferos aí, correto? Os quinidários, tá? Os poríferos são as esponjas, tá? Pertencem, que vivem em ambiente aquático, de água salgada e em ambiente de água doce também, tá? Os quinidários, que são aí as chamadas águas-vivas, os corais, né? As caravelas portuguesas, tá? São animais aí um pouco mais complexos do que os poríferos, compreende? Em termos de organização corporal, tá? Os poríferos não possuem sistemas, tá? Já os quinidários, eles vão ser os primeiros animais a possuírem ali um sistema digestório. Claro que esses animais não possuem um sistema digestório completo, tá? Um sistema digestório completo é aquele sistema digestório que existe boca e ânus. Nos quinidários existe apenas boca, tá? E a digestão desses animais vai ocorrer de forma extracelular e de forma intracelular, correto? Posteriormente, existem os plateumintes, que são os vermes de corpo achatado, tá? São representados aí pelas planárias, pelas tênias, né, vulgarmente chamadas de solitárias, que são endoparasitas, tá? E pelo Schistosoma mansoni aí também, correto? Esses animais possuem algumas estruturas um pouco mais complexas, já possuem uma estrutura sensorial diferente lá dos quinidários, né? Possuem um sistema nervoso centralizado, tá? Nesses animais, coisa que não existe nos coelenterados, nos quinidários, tá? Que são animais que possuem um sistema nervoso difuso. A partir dos plateumintos, todos os animais possuem um sistema nervoso centralizado, correto? Posteriormente, existem os nematóides, que são ali os vermes de corpo cilíndrico, tá? São representados aí, os principais representantes, os mais conhecidos são as lombrigas, correto? Os oxiuros, são endoparasitas aí também, tá? Posteriormente, existem lá os moluscos, tá? Que são representados aí pelas caramujos, pelas lesmas, pelo polvo, pela lula, tá? São indivíduos aí um pouco mais complexos do que os nematóides, correto? Depois dos moluscos, a gente tem os anelídeos, que são animais que possuem ali, como diferença dos moluscos, possuem segmentos corporais, chamados aí de metâmeros, correto? Então, são animais que vivem em ambiente terrestre, tá? No caso das minhocas, são animais que vivem em ambiente aquático, no caso do lado do nereis, que são os poliquetas, tá? E alguns outros indivíduos que são os sanguessugas, tá? Que são indivíduos aí que vão se alimentar de sangue de animais, correto? Posteriormente, pessoal, a gente tem os artrópodes, tá? Os artrópodes, que é um grupo extremamente grande, tá? Representado aí pelos crustáceos, camarões, lagostas, representado pelos insetos, né? Borboletas, besouros, mosquitos aí, representados também pelos aracnídeos, que são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, tá? Representado pelos quilópodes, que são os piolhos de cobra, e pelos quilópodes não, os quilópodes, que são as lacraias, tá? E os diplópodes, que são os piolhos de cobra. Então, o que esses animais possuem de característica? Possuem um exoesqueleto quitinoso, correto? Ou seja, quando você pisa lá numa barata, ela faz crack. O que você está quebrando ali? O exoesqueleto dela, tá certo? A quitina é um polissacarídeo, tá certo? Que confere uma determinada rigidez aí a esse exoesqueleto dos animais.
Depois dos artrópodes, existem lá os equinodermos, representados pelas estrelas do mar, pelos os lírios do mar, os pepinos do mar, são animais tipicamente de água salgada, correto? São animais que vivem no ambiente, no substrato marinho ali, correto? Então, esses animais possuem algumas características comuns que a gente vai encontrar lá nos cordados também, como um endoesqueleto originado no mesoderma, né? Possuem também um celoma totalmente diferenciado. O que é esse celoma? O celoma é uma cavidade interna, correto? Então, se a gente partir aqui o indivíduo, retirar todas as vísceras dele, você vai ver uma cavidade. Essa cavidade é o celoma, compreende? Então, pessoal, os equinodermos são indivíduos marinhos que possuem espinhos na região externa do corpo, representados lá pelas estrelas do mar, pelos ouriços do mar, pepinos do mar, correto? E, por último, os cordados. Cordados, que é um grupo aí que vai ser subdividido em cordados invertebrados, ou seja, cordados que não possuem vértebras, e cordados vertebrados, do qual nós fazemos parte. Nós, seres humanos, fazemos parte aí desse grupo, correto? E o que caracteriza o animal, pessoal? Os animais são organismos multicelulares, né? Ou seja, dotados de diversas células aí, com funções diferenciadas
do seu pé numa pedra, você vai sentir dor, porque existem células sensoriais ali, tá? Que vão encaminhar aquele impulso nervoso, tá? Para a sua medula espinhal e vai ocorrer toda uma interpretação daquilo. Por isso você enxerga, correto? Então perceba, por isso você sente fome, existe um comando do seu sistema nervoso, tá? Por isso você sente sede, tá certo? Então, um sistema que vai integrar todos os outros sistemas é o sistema nervoso e também o sistema endócrino, que é o chamado sistema hormonal, correto? Sistema que produz hormônios formados aí por glândulas endócrinas, tá? Que vão produzir hormônios, vão jogar na sua corrente sanguínea, tá? Hormônios esses como a insulina, tá? Que é liberado lá pelo seu pâncreas, que vai regular a quantidade de glicose no seu sangue, né? O hormônio esse que é, por exemplo, a adrenalina produzida lá na sua suprarrenal, que te dá um gás maior, né? Dilata ali o seu vaso sanguíneo, joga sangue, estimula ali a quebra de glicogênio, jogando glicose no seu sangue ali para poder gerar mais energia, né? Fora os hormônios que estão regulando aí o crescimento do indivíduo, né? Estão regulando. Os hormônios são proteínas especiais que controlam, que regulam o seu organismo. Então, percebam, pessoal, dois sistemas de integração, sistema nervoso e sistema endócrino, integra todos os outros sistemas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o nosso tema 2, tá? Do módulo 2 aí, tá? Espero que tenha ajudado bastante vocês e só alegria. Vamos mandar.